Eu desejo as maiores bênçãos para as vidas de todos vocês. O pastor André, não estando presente, me encarregou de trazer hoje a mensagem. Por isso eu estou atendendo aquilo que o pastor determinou que eu fizesse. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. Em cada um desses textos há um componente, alguma coisa, que depois, no decorrer, eu vou discutir com os irmãos. Vamos começar então a leitura. Está lá? Esse é o livro do profeta Daniel. Mais alto? Tá bom. Okay. Aqui termina a explicação. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas em meu coração. A chave aqui é essa: guardei estas coisas em meu coração. Texto seguinte: a visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira. Mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. Uma mensagem que deve ser mantida em segredo. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Prosseguindo. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Muito bem. O tema é sobre o que eu vou falar. Você pergunta assim: o pastor vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a prática da comunicação seletiva. Estou falando de comunicação seletiva. Então vamos prosseguir. Tenho dito aos irmãos várias vezes, e vou dizer mais uma vez, que quando a gente prega, a gente não tem a pretensão de que tudo vai ser compreendido e que tudo vai ficar na mente. Mas há uma verdade central, essa é fácil de ficar na mente. Precisamos praticar uma comunicação seletiva. Então, um desafio para nós. Praticar uma comunicação seletiva. Quer dizer, não comunicar de forma descontrolada, mas que a nossa comunicação tenha um rumo, ela tenha uma seletividade. Prosseguindo. Daniel foi um dos judeus levado na juventude para o cativeiro na Babilônia. Foi conselheiro de reis babilônios e de reis medos e persas. Ele ouviu de Deus a orientação sobre a comunicação seletiva. Nos encontros de Daniel com Deus, Deus falou para ele: Daniel, há certas coisas que não são para serem ditas. Deus revelou muitas coisas para Daniel. Falou: eu te revelo tudo isso, mas algumas coisas você vai guardar. É a prescrição de uma comunicação seletiva. Os povos antigos também, povos pagãos, eles também tinham seus profetas.
Todos os povos. Profeta não é só de Israel. Todos os povos tinham seus profetas. Quer dizer, pessoas que imaginava-se tinham contato com a divindade. E recebia da divindade mensagens. Mas sempre se falou, em todos os povos, que Deus falava aos profetas, Deus falava às pessoas, mas nunca foi para falar tudo. Deus fala para a gente e a gente fala um pouco do que Deus falou para a gente. Certo? Há uma história na tradição grega de um homem chamado Jasão, foi encarregado de procurar um carneiro que tinha o pelo de ouro. Um moço que deveria ser rei, não poderia ser rei se ele não achasse aquele. Nunca ninguém viu, nunca ninguém soube onde era, mas falava-se que havia, então a gente tem que achar. E Jasão reuniu no seu navio, Argos era o nome do navio, e reuniu pessoas os mais brilhantes, os mais poderosos, Hércules e aqueles deuses, os heróis. Reuniu um grande número de pessoas nesse navio e saiu pelo mundo a procurar o tozão de ouro, chamado tozão de ouro, ou a pele do cordeiro que era de ouro. E saíram viajando pelo mundo, procurando, e chegaram numa ilha. E Jasão foi perguntar. Veio o profeta da ilha. E Jasão foi perguntar: nós queremos saber onde está o carneiro que tem pelo de ouro. E o profeta falou: eu não sei. Mas Jasão observou que o profeta tinha um braço seco. Isso era um braço normal, o outro era ressecado. E Jasão perguntou: o que aconteceu com o seu braço? Ele disse: eu estou com esse braço seco, porque eu contei para as pessoas o que Deus me falou, que era para eu não falar. Quando falamos o que não vemos, alguma coisa se seca na gente. A divindade falou: fala isso, não fala isso, não fala isso, não fala isso. Ele falou o que não era para falar, seu braço secou. E que Deus está dizendo aqui para Daniel é que há coisas para serem ditas e coisas para não serem ditas. Isso é seletividade do discurso. Pois bem, comunicação é o processo por meio do qual transferimos do nosso conteúdo mental para outro conteúdo mental. Então, há algo no conteúdo da minha mente e eu passo para vocês. Isso é comunicação. Tá bom? Eu estou falando coisas que estão na minha mente, mas eu estou repartindo. O pregador tem que repartir a verdade que ele encontrou. Se ele é um pregador, ele deve ter descoberto estudo da Bíblia, as verdades bíblicas, e ele é convidado, intimado a repartir. Então, se eu vier aqui e não tiver nada para repartir de alguma coisa boa que Deus colocou na minha mente, no meu coração, eu não estou fazendo nada. Pois bem, a comunicação é o meio do qual, é o processo por meio do qual transferimos algum conteúdo da nossa mente para o conteúdo de outras mentes. Então, há coisas na minha mente que eu estou passando para você e você vai levar para casa. Pois bem, a comunicação se dá por meio da fala e por meio do comportamento. O meu comportamento comunica, fala a minha maneira. Eu estava falando para um grupo de pastores, eu estava falando sobre isso, né? Eles gostavam muito de ouvir.
E eu estava falando sobre isso. A comunicação pela fala e a comunicação pelo comportamento. Você pode não falar nada e você pode estar transmitindo uma mensagem boa para o outro. Ou o contrário. Eu estava falando então para aqueles pastores, eu falei isso. Que eu falei, os irmãos se comunicam quando falam e também pelo seu comportamento. E um pastor começou a dizer, mas isso é um absurdo, como é que vai se comunicar sem falar? Ele contestou. Aí eu falei assim, Aí perguntei, eu comuniquei alguma coisa? Todo mundo disse, comunicou. Não falei nada, mas eu comuniquei. E eu perguntei, o que eu comuniquei? Que você não está dando a mínima para a opinião dele. Pois bem, a comunicação se dá pela fala e também pelo comportamento. Esse aqui é importante. De forma positiva ou de forma negativa. Para melhor ou para pior. Sempre que nós nos comunicamos, nós transmitimos o conteúdo da nossa mente, nós melhoramos a pessoa que ouve ou pioramos. A palavra traz cura ou traz morte? É Skinner que diz que na comunicação nós modificamos a pessoa que escuta. Você vem aqui, está me escutando? Eu quero modificar você. Aí você pergunta, para melhor ou para pior? Para melhor. Porque a comunicação pode mudar a pessoa, ela sempre modifica. Mas ela pode modificar para melhor ou para pior. Você pode sair daqui mais feliz ou infeliz, ou então neutro. Falei para os irmãos daquela pessoa, o marido levou uma mulher muito ruim lá para o consultório. E ele falou assim, essa mulher, há uma semana, ela só chora. Ela não come, ela não bebe, ela não dorme, ela só chora. Depois de uma semana, ele a levou ao médico. E eu conversei com ela. Fulana, o que aconteceu? Aí ela falou assim, no domingo, durante o sermão, eu fui convencida de que eu perdi a salvação. Então eu estou em desespero. O sermão tinha um conteúdo que levou essa mulher a achar que ela estava perdida e que ia para o inferno. Então ela saiu pior. Ela saiu pior. Nós não podemos... Há uma pessoa debruçada, pergunta se está passando mal. Não é lá embaixo que você devia ficar? Está com sono? Não. Dá para você me ouvir? Tá. E sabe o que é? Se uma pessoa, eu sou médico, se eu vejo uma pessoa assim, eu falo, será que ela infartou? Então, toda vez que alguém se curva assim, na escola, eu fui professor há muitos anos. Se tinha um aluno assim, eu falava, coitado, passou mal. Tá bom? Bem, então, deixe-me prosseguir mais um pouquinho. A comunicação pode modificar a pessoa para melhor ou para pior. O marido chega em casa do trabalho. A maneira como ele fala, a maneira como ele se comporta, faz bem ou faz mal à esposa. Ela pode ficar alegre, ela pode ficar triste. Então, toda comunicação modifica aquele que ouviu, para melhor ou para pior. Continuando. A comunicação seletiva deve se dar conforme normas ou critérios. A palavra critério está relacionada à crise ou julgamento, como praticado por um juiz. Na interação de Deus com o profeta, fica evidente a necessidade da prática da comunicação seletiva. Deus interagia com os profetas e deixava claro que a comunicação tinha que ser seletiva. Por isso nós lemos aqui que Deus falou para o profeta. Voltando um pouquinho. Havia dois conceitos sobre a revelação de Deus. Tinha o conceito de rolo fechado. Aliás, vamos começar por outro lado.
o conceito de rolo aberto. As coisas eram escritas em rolos de pele de carneiro. Eles anotavam no rolo, e o rolo era como rolo, né, enrolado. O rolo era enrolado. Aqui. Tinha um rolo que não era para ser comunicado. Conteúdo não era para ser comunicado. Era rolo aberto. E havia certas coisas que Deus falava, anota num rolo, mas lacre esse rolo. Nunca ninguém vai saber que eu te falei isso. As igrejas que praticam a revelação, elas têm revelações e começam a falar aquelas revelações. E prejudicam o seu auditório, prejudicam as pessoas. Aqui, a ideia é que haja uma seleção, ou seja, o profeta tem que comunicar aquilo que vai fazer bem. Então, Daniel tinha 2 tipos de rolos. O rolo aberto, Deus me deu, eu dou para vocês. O rolo fechado, Deus me deu, eu lacro e fico lá. As profecias de Daniel, elas se cumpriram a partir de 300 anos depois dessa época. Então, Daniel recebeu um comunicado de algo que vai acontecer daqui a 300 anos. E Deus falou, isso você não conta. Isso você não conta, porque você não vai ajudar as pessoas contando um problema que vai acontecer daqui a 300 anos. Então, tinha rolo aberto para comunicar, rolo fechado para não comunicar. E Deus ensinou isso para o profeta Daniel. O rolo aberto, rolo fechado. Rolo aberto para comunicar. Essas igrejas onde tem pessoas que fazem revelação sobre a vida dele, sobre a vida daquele, que esse vai divorciar, que esse vai não sei o quê, que vai casar com uma loira, que vai casar com uma branca, que vai casar com uma mulher alta. Isso é bobeira. Fuja disso, meu querido. Fuja desse papo furado. Isso é conversa fiada. O que Deus revelou na sua palavra ficou para todo mundo. Agora, havia coisas que era rolo lacrado. Então, aí que está a ideia da seletividade. Rolo aberto, rolo fechado, lacrado. Esse rolo lacrado, ele deve ter sido encontrado 300 anos depois. E alguém foi lá e achou, falou, é o que está acontecendo aqui, Daniel já falou há 300 anos que ia acontecer isso com os reis persas, com Alexandre o Grande, com Antíoco Epifânio, com movimentos da história que viriam depois. E não tinha interesse para as pessoas, não tinha interesse para o povo que Daniel ficasse dando essas informações. Então, rolo lacrado. Certo? Então isso quer dizer que todos nós temos rolos, e alguns rolos, por favor, deixe lacrado. Deixe lacrado. Você tem... o profeta Daniel recebia mensagens, e Deus falou assim, guarda em segredo. Guarda em segredo. O profeta e Deus tinham segredos. Era só entre ele e Deus. Não era para ninguém saber. Eu acho que uma pessoa, um cristão avançado, um cristão evoluído, ele vai morrer levando muitos segredos. Porque ele não soltou de qualquer maneira. Ele usou a seletividade. Isso eu falo, isso aqui eu vou morrer. Ninguém vai saber, é o segredo meu e Deus. Meu com Deus. Por isso que é importante você ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, que Ele vai te dizer coisas para você, para o seu bem, mas é segredo. Bem, tudo isso eu falei para compreendermos o nosso tema. É obrigação do pregador explicar o tema. Como esse assunto não é um assunto que é sempre ventilado, eu tenho que gastar um tempo mais para explicar o sentido do tema que eu estou usando. Comunicação seletiva. Pois bem,
Então vamos ver. Eu falei que a comunicação seletiva, ela obedece a alguns critérios. Então, para que nós estabeleçamos o nosso processo comunicativo, nós precisamos de ter uma norma. Qual é uma norma simples? Uma norma simples. Eu vi um irmão tomando uma cerveja. Eu vi. Entendeu? Mas, se eu for imprudente, eu vou falar para o pastor, vou chamar para todo mundo, ele vai ser excluído do coro, criando um grande tumulto, porque o meu irmão tomou um copo de cerveja. Seria bom que ele não tomasse. Mas isso não é assunto para criar confusão. Então, as normas são essas. São 3 princípios. Primeiro, a prática da comunhão seletiva é feita pelo critério da veracidade. O que é que Deus disse para Daniel? A visão das tardes e das manhãs que foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo. Então, o que Deus falou para Daniel sobre as semanas, as tardes e as manhãs, era coisa que vai acontecer no futuro. Vai acontecer 3 séculos depois, 300 anos depois. E Deus falou assim, olha, eu te mostrei o que vai acontecer 200 anos depois, mas guarda em segredo. Guarda em segredo. A visão das tardes e das manhãs que foi dada é verdadeira, mas não é para ser contada. A pessoa diz assim, pastor, eu falo isso porque é verdade. Não é isso. Eu não tenho que falar porque é verdade. Eu tenho que ser seletivo. É verdade para falar e é verdade para não falar. Então, desde muitos tempos, quando eu frequento a igreja, um irmão vem falar alguma coisa sobre alguém, isso é verdade. Eu falo porque é verdade. E Deus falou para Daniel, é verdade, mas não fale. Não é toda a verdade que Deus nos mostra que deve ser repartida para os outros. Há a mensagem que é para mim e a mensagem que é para eu compartilhar. Ok? Bom, o critério da veracidade assinala que o nosso conteúdo mental e a comunicação desse conteúdo devem ser verdadeiros. Bom, se eu falo a verdade para você, eu tenho que ser verdadeiro. Agora, eu posso ter verdades que eu não tenho que comunicar para você. Eu tenho que comunicar a verdade, mas mesmo a verdade não tem que ser distribuída à torta e à direita, como se diz. Então, ele tem esse critério que Deus dá para ele. O critério da verdade assinala que o nosso conteúdo mental e a sua contribuição devem ser verdadeiros. O que Daniel falou era verdadeiro. Muito que era verdadeiro, ele não falou. Certo? Bom, me permitam prosseguir um pouquinho. 2 comentários ou 3 comentários sobre esse tópico. Devemos comunicar apenas os conteúdos declarados como verdade. Como verdade. Nós vivemos um tempo que a mentira domina. Não sabem, ouvir, existem mentirosos profissionais para criar mentiras sobre as pessoas, para danificar as pessoas. Então, o político José Pereira está concorrendo com o Miguel Silva para a prefeitura. Os 2 são candidatos a prefeito. Então, um deles contrata um mentiroso profissional, fabricante de fakes, e paga um dinheiro para esse mentiroso profissional, para ele inventar mentiras. Vamos lá, fazer um atestado falso que ele é drogado. Vocês não só viram isso. Então ele aquele candidato contratou uma pessoa especializada em fazer fakes e fazer uma fake contra o seu candidato, o seu concorrente na eleição. Agora eu pergunto aos irmãos, me dê um tempinho.
Qual é a relação entre as fakes e o diabo? Existe alguma relação? Exato. A relação é a seguinte: o diabo é o pai da mentira. Onde houver mentira, o diabo está agindo. Então, seja na política, seja na economia, seja lá onde for. Quando alguém está inventando uma mentira sobre outra pessoa, esse indivíduo, ele está agindo pelo diabo. Então, quanto mais mentiroso, mais poder o diabo tem para danificar. Por isso, Deus diz: é verdade. É verdade, fala. É verdade, não fala. Certo? É verdade, fala. É verdade, não fala. Bem, então o profeta diz: a visão das tardes e das manhãs, que tinha a ver com coisas no futuro, que lhe foi dada é verdadeira, mas guarde a visão em segredo, porque se refere a dias ainda bem distantes. O apóstolo Paulo recomenda que não comuniquemos nada que seja inútil ou prejudicial. Nós não devemos, porque pode ser verdade, mas vai prejudicar alguém. Certo? Então, Deus me revelou alguma verdade, é verdade. Mas se eu proclamar, vou danificar alguma vida, alguma pessoa, algum casamento, até crimes. Eu tratava de uma mulher, ela não tinha problema mental, mas ela era intimada pelo juiz a ir uma vez ao psiquiatra. E esse psiquiatra era eu. Ela tinha matado o marido. Por uma conversa que ela ouviu, ficou furiosa, pegou uma arma e atirou no marido. Depois ela descobriu que era mentira, não era verdade. A pessoa que viu com a outra mulher era outro homem, não era o marido dela. Mas ela o matou. Então, não era verdade e era danoso. Ela estava cumprindo pena em casa, porque tinha filho pequeno, mas ela tinha que ir uma vez por mês, ir lá no fórum e mostrar o atestado que porque ela ia ficar em casa com os filhos, mas ela foi condenada pelo assassinato do marido. O pastor, eu acho que foi Tim LaHaye, um desses, contou que ele tinha uma esposa muito feliz, muito ajustada, muito centrada, muito inteligente, sempre alegre, sempre feliz. E um dia ele chegou em casa e ela estava triste. Não abraçou, não demonstrou interesse. E o marido chamou para conversar. Ele falou assim: você é sempre alegre, sempre expansiva, agora você está desse jeito. O que aconteceu? Ela pegou um livro. Ela disse: eu ganhei esse livro. Sabe o que era? Um livro sobre demônios. Um livro sobre demônios. Ela leu e adoeceu. Em Apocalipse João fala das igrejas, das pessoas que gostavam de vasculhar a vida de Satanás. Vamos vasculhar a vida de Jesus, a vida de Moisés. Não vamos vasculhar a vida de Satanás. Mas João fala daquelas pessoas que eram ruins, que estavam buscando as profundezas de Satanás. Toda pessoa que se envolve com satanismo, toda pessoa que se envolve com descobertas, eu nunca fiz um sermão sobre o diabo. Ele não merece. Nunca fiz um sermão sobre Satanás. Ele não merece. Eu posso até falar, mas eu falo mal deles. O diabo e Satanás são a mesma coisa. Então voltando lá, devemos distinguir a comunicação que faz bem daquela que faz mal. Na carta a Tiatira são mencionados maus cristãos que eram dedicados às profundezas de Satanás. Esses que eram cristãos inúteis, improdutivos, porque a vida deles era pensar no diabo. Irmãos, falo baixinho para vocês. Aquelas coisas que aparecem na televisão, de um pastor lidando com o endemoniado, aquilo é farsa.
aquele endemoniado que está ali é falso. E o pastor que está lidando com aquele endemoniado é um charlatão. São eles que colocam o demônio na pessoa. Depois ele vai expulsar o demônio que ele mesmo colocou nas pessoas. O ambiente que ele cria faz com que a pessoa entre naquele estado. O ambiente neopentecostal facilita a possessão. Por quê? Só naquele grupo que há endemoniados. Por que não é nas outras igrejas? Porque aquele ambiente estimula a experiência da possessão. Então eles criam um ambiente, produzem a possessão, depois ele vai lá para expulsar. Farsa. Enrolação. Charlatanismo. Pois bem, e essa coitada dessa mulher, ela ficou doente, por causa daquele livro. Então essas pessoas, elas são danosas. Os conteúdos que devem ficar em segredo seriam prejudiciais, porque se referem a eventos 300 anos no futuro. Então Deus falou para você, olha, isso aqui, porque o profeta era um transformador. O profeta, a preocupação dele não era com o futuro, era com o presente. Ele era um transformador de pessoas, de ambientes. Então, um evento que vai ser dado daqui a 300 anos, Deus falou, não fala isso não. Eu estou dizendo para você, por uso pessoal, compreensão pessoal. Né? Tem um pastor que foi afastado da ordem dos pastores, porque falou umas coisas que deram na cabeça dele, e depois ele foi destituído da ordem dos pastores, foi colocado fora da ordem dos pastores, por causa daquilo que ele falou. Vamos supor, eu vou dizer o que ele falou. Aqui a nossa comunicação é seletiva. Eu não vou falar qualquer coisa aqui, né? Mas ele podia muito bem guardar aquilo. Você entendeu dessa forma? É polêmico? Guarda. Um dia Deus pode mostrar outra coisa para você. Uma das razões porque Daniel não falava tudo, ele dizia assim, eu não entendi. Eu não compreendi. Muita gente quer ensinar a Bíblia sem compreender e sem saber o que estão falando. Uma mulher lá no Rio falou que as moças que ficavam grávidas, que estava na profecia, Jesus falou, ai das grávidas. Então ela atribuía essa passagem às moças que ficavam grávidas antes de casar. Não tem nada a ver. Ela está ensinando coisa que ela não entende, ela não sabe. E Daniel falou, eu não entendi nada. Bico fechado. Eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei como é que foi sua infância, eu não sei o que se passou quando era criança, eu não sei da sua genética. Então eu tenho que ficar calado. Pois bem. Me permita ir caminhando para o terceiro item para a gente, terminar. Terceiro argumento. A prática da comunicação seletiva deve ser feita pelo critério da tempestividade. Desculpe usar essa palavra. Tempestividade é aquilo que acontece no tempo apropriado. O que é tempestivo, a gente fala de tempestade. O que é a tempestade? A tempestade era a chuva que vinha no tempo esperado. O lavrador queria plantar, mas ele tem que plantar 2 semanas antes da chuva. Então ele está preparado para plantar e 2 semanas antes da chuva ele plantava. Quando vinha a chuva, era tempestade. Chuva no tempo esperado. Pois bem, outro dia vi na televisão, prestem muita atenção, vocês, que aumentando o número de crianças que vão precisar de psicólogo e psiquiatra. Está aumentando o número de crianças com medo, pânico, insônia, obsessão. E grande número. Por quê? Elas receberam conteúdo inapropriado para ela. Há um tempo próprio para que uma criança tenha certas informações. E lá elas vão na mídia e
Coisas terríveis. Deixa eu contar uma experiência minha. Eu estava saindo da adolescência, eu estava entrando na adolescência, resolvi ir ao museu. E lá eu vi muitas coisas no museu e me impressionei muito com a múmia. Uma pessoa que morreu há 3.000 anos estava lá mumificada. É um corpo que ressecou e não apodreceu. Colocavam substância, o corpo não apodrecia. Eu fui lá e quando eu vi aquela múmia, eu fiquei muito impressionado. No lugar dos olhos tinham 2 buracos. Horrível. Mas eu estou lá olhando. Aí fui ver os dentes. Os dentes dele eram dentes do tipo dos meus. Naquela época eram encavalados. Chamavam dentes encavalados, desalinhados. Já viu alguém assim, com os dentes desalinhados? Já viram ou não? Já viram. Pois é, os dentes desalinhados. A múmia tinha os dentes desalinhados como o meu. Naquela idade, eu não podia ter aquela informação. Porque eu comecei a achar que eu ia ser transformado numa múmia daquela, com 2 buracos aqui e com os dentes encavalados. O problema hoje das crianças, irmão Silvio e querida, é que elas estão sendo encharcadas da medicação, da informação intempestiva. Eu tinha 18 anos e estava no exército. O padre que dava assistência lá, o capelão, ele levou uns livros para vender para a gente. Vários assuntos, família, trabalho e tal, e sexo. Eu li o livro e tal, achei legal e falei, poxa, se eu tivesse esse livro com 12 anos, eu tinha ficado doido. Um livro para uma pessoa de 18 anos não é para 12 anos, nem 5 anos. Um programa de televisão para adultos não é para criança. Hoje a televisão mostra mentira, mentira, mentira e pornografia. A criança não sabe o que fazer com aquelas informações. Então ela fica perturbada. Ela não dorme, fica choramingando, ela fica deprimida. Quando eu vi a múmia, eu fui para casa, fiquei com aquilo na mente. E fiquei vários dias sem pegar no sono. Aí o meu pai falou assim, você não está dormindo, né? Eu falei, estou uns dias sem dormir. Porque eu devia ver aquela múmia depois dos 20 anos, 18 anos, adulto. Aquilo é uma coisa para adulto, não para criança. Que a criança não está no tempo, ela não é tempestivo. Não é tempestiva essa informação, é intempestiva, quer dizer, é uma informação que vem fora do tempo. E Deus falou para Daniel, essa mensagem, ela não é tempestiva, então você guarda aí, deixa para lá, não fala nada. Aqui então diz, tempestivo é algo que acontece no tempo próprio. Algumas informações sobre sexo a partir da adolescência, não para criança de 10 anos. Está vendo filmes e documentários sobre sexo. Um dia elas vão precisar. Depois, mais tarde, eu voltei lá no museu e vi novamente a mesma múmia. Aí, eu já estava na idade de aguentar ver aquilo. Então, não me fez mal nenhum, porque eu já tinha idade. As crianças não têm idade para entrar em contato com os conteúdos que aparecem na mídia. Grande parte deles. O seu filho fica exposto a conteúdo que não está adequado à sua faixa etária. Não está adequado. Então ela se torna danificada. E Deus falou para Daniel, não fala não, Daniel, porque não é tempo deles saberem isso. É verdade, Daniel, é verdade, mas não é para ser comunicado. Bom, duas orientações. Conter impulso para se comunicar como desabafo. Às vezes eu me comunico simplesmente porque estou brabo, estou nervoso, aí eu falo desabafando. Você é uma burra, o marido fala para a mulher. Você é uma burra, você é uma irresponsável.
Ou então, se ela não está respondendo, você é uma geladeira. É dito por impulso. Você tem um impulso e conter o impulso para se comunicar como desabafo. Então, a nossa comunicação não é para nos desabafar a nossa fúria interior, nossa raiva interior, não é para isso. Deus não deu uma mensagem para o profeta produzir raiva nas pessoas. Então, eu estou dizendo que o controlar o impulso, não é para se comunicar. Quando nós machucamos alguém com a palavra, foi impulso. Os políticos têm muito disso, né? Falam um monte de besteira, falam palavrão, depois dizem, não, não quis dizer isso não, eu falei outra palavra que foi fora de contexto, né? E causaram dano, e depois vai dizer que é fora do contexto. A esposa do presidente lá na China, tudo que ela falou era verdade, mas não era ali, e ela não estava autorizada para falar aquilo, e ela causou uma grande vergonha para o Brasil. O que ela falou era verdade, mas ela não estava autorizada a falar ali. O que ela disse era verdade. Então, nós temos que conter. Ela estava com raiva de alguma coisa, ela, digamos assim, se desabafou. Suportar o sofrimento decorrente de guardar conteúdo doloroso. Os psicólogos aqui sabem que alguns conteúdos na nossa vida psíquica causam doença. Alguns deles causam doenças. Há duas expressões aqui. Daniel diz assim, eu fiquei perturbado. Em outra passagem, eu adoeci. O que quer dizer o seguinte, se eu ficar doente, porque protegi a pessoa de uma palavra dura, isso é válido. Eu posso desabafar e sair numa boa cantando assobiando, ou eu posso não desabafar e ficar pesaroso, doloroso, porque eu não botei para fora. Então, essa coisa de botar para fora é muito importante, porque nós precisamos disso. Mas tem que haver uma seleção. Tem que haver uma seleção. Uma vez eu comecei a estudar sobre suicídio. Fiquei muito encantado com o estudo sobre suicídio. E uma das pesquisas dizia o seguinte, que muitas pessoas que se suicidam falaram por último com um padre, um pastor ou um terapeuta. Quer dizer, ele foi ao pastor porque está querendo se suicidar e na conversa ele concluiu que era isso mesmo que ele tinha que fazer. O padre é a mesma coisa. Então, muitos suicidas, antes do suicídio, procuraram o padre. Ou procuraram um pastor, ou um psiquiatra. Então, significa que aquela pessoa não foi beneficiada. Agora, o profeta tem que suportar os efeitos dolorosos. E o texto diz que ele deveria suportar. Primeira passagem diz assim, e o profeta ficou doente. Morreu? Não. Passados alguns dias ele melhorou. Eu posso aguentar uma coisa sem falar, eu não vou morrer. Eu posso até ir para a cama. Daniel foi para a cama para guardar tanto segredo. Mas ele, daí uns dias, estava bem. Aí ele fala assim, depois eu melhorei e fui cuidar dos negócios do rei. Ele tinha função pública. Ele aguentou, chorou, ficou doente, ficou amargurado, ficou na solidão. Para guardar segredo, para guardar sentimento, para reter fúria. Pode ser que eu expresse a minha fúria e fique numa boa. Mas pode ser que eu não expresse a minha fúria e eu fico doente. Mas eu não adoeci o outro. Não adoeci o outro. Então, essa é uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de pensar sobre isso. Aceitar ficar doente para não machucar o outro. Aceitar ir para a cama
que não ofender o meu irmão. É melhor que eu fique na cama um mês do que faça tropeçar o meu irmão. O pastor que fez aquela irmã acreditar que foi para o inferno, ele devia ter ficado um tempo, mesmo que ele ficasse doente, mas não destruir uma vida. E o que eu fiz com aquela senhora, explicar para ela que é impossível que alguém perca a salvação. Porque Jesus falou que a salvação é como nascer de novo. O verbo nascer não tem regresso, não tem retorno. Quem nasceu, nasceu, não tem desnascer. Então é impossível. É impossível. Quando eu falei essas coisas para ela, ela ficou feliz. Então, minha última palavra sobre o assunto. Põe lá. O profeta ficou confuso e adoeceu sob o impacto do segredo entre ele e Deus. O nosso segredo com Deus pode trazer um impacto terrível para nós. E o profeta tinha que aguentar tudo aquilo. Mas nós não queremos o desconforto de guardar uma coisa dentro do nosso coração que parece que vai explodir. Pois bem, a minha palavra final é a seguinte, preste atenção. A comunicação seletiva é de grande necessidade porque preserva relacionamentos. Não falar tudo, preserva relacionamentos, famílias, amizades, reputação pessoal e até mesmo vidas. Aquela mulher deu um tiro no marido porque não entendeu a situação e matou o coitado. Pois bem, a comunicação seletiva é concedida por meio de normas de comportamento. Um moço que frequentava aqui essa igreja falou que a maioria dos sermões são sermões sobre o comportamento. É chamado sermão de propósito ético. Propósito ético. Então, que a maioria dos pregadores batistas, eles pregam o sermão ético. Existem outros tipos de propósito, mas é o sermão ético. E aqui, então, tem a ver com normas, a norma de comportamento, ou critérios, com veracidade, utilidade e tempestividade. Veracidade, utilidade, tempestividade. A palavra verdadeira, a palavra útil e a palavra no tempo certo. O tempo para falar certas coisas pode nunca chegar. Mas, como Deus recuperou Daniel 2 vezes que ele ficou doente, sarou, voltou ao trabalho, e Deus liberou Daniel depois. Ele disse: Daniel, segue o seu caminho, deixa para lá isso aqui tudo. Vai trabalhar lá porque você é empregado do rei, vai trabalhar lá. O último versículo, um dos últimos versículos do livro de Daniel fala sobre isso. Daniel recuperou-se do sofrimento por guardar segredo. Ele foi recuperado e ele voltou ao seu trabalho. E parou de receber aquelas visões e aquelas mensagens tão pesadas. Pois bem, o que vocês acham de praticar ou continuar a participar, vou ler novamente. O que vocês acham de praticar ou continuar a praticar a prática da comunicação seletiva? O apelo, o desafio é isso. Não falar tudo. Saber que há muita verdade para ser dita. Mas a coisa tem que ser seletiva. Porque pode matar alguém. Pode destruir alguém. Pode destruir casamento. Pode destruir famílias. Pode destruir vidas. Hein? Então, é isso que eu queria te dizer. Praticar a comunicação seletiva. Porque eu posso dar vida ou matar alguém.
pela minha comunicação. Então, são 3 critérios. O critério da veracidade, o critério da verdade, o critério da utilidade, e o critério da tempestividade. Utilidade, veracidade e tempo. Então, são esses elementos que nós temos que levar em conta para praticarmos a comunicação seletiva. Eu conto aos irmãos o seguinte: irmãos, de alguns anos para cá eu tenho falado muito menos, porque às vezes eu não sei se aquela palavra vai fazer o bem ou vai fazer o mal, vai fazer você dormir bem ou vai fazer você perder o sono. Então, não esperem que eu volte a falar tanto quanto eu falava, porque eu estou tentando selecionar. Deus te abençoe, meu querido.